Onde perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor, meu Salvador. Serei para sempre teu, meu libertador. Serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador. Serei pra sempre teu, meu libertador. Serei pra sempre teu, meu Salvador. Serei pra sempre teu, meu libertador. Serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, decore, decore. És o meu, és o nosso Salvador. Meu libertador. Serei pra sempre teu, sim, meu Salvador. Serei pra sempre, meu libertador.
bandido. Nós vamos orar, tá? A graça e a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor Jesus para cada um de nós, para cada família, para todos que nos assistem neste momento. Nós vamos iniciar o culto orando ao Senhor, declarando que estamos aqui para a sua glória e a sua honra, declarando que estamos aqui para que o seu nome, somente o seu nome, seja exaltado. E nós vamos declarar para o Senhor que nós o adoramos, que nós o bendizemos, que nós testemunhamos da sua glória, do seu poder em nossas vidas. Eu e vocês. Vamos orar ao Senhor aqui, todos de pé. Nós estamos abençoando quem nos ouve e você nos abençoe. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela Tua presença. Nós agradecemos porque o Senhor é presente aqui. Porque o Senhor é presente conosco. Porque o Senhor é presente em mim. É presente em cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra é verdadeira. E o Senhor tem se revelado, além da letra, em nossas vidas, em nossos dias, em cada dia, Senhor. Portanto, nós te exaltamos em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite adorar. Nós queremos te exaltar. Nós queremos acarinhar. Nós queremos declarar a ti o nosso amor. Porque o Senhor é merecedor. O Senhor é digno. Então receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração. Porque somente para o teu louvor nos reunimos aqui. Somente para o louvor do Senhor, em nome de Jesus, que tudo mais caia por terra, em nome de Jesus. E nós, na Tua presença, como igreja do Senhor, repreendemos ao diabo e todo mal, todos os seus intentos, contra todas as pessoas aqui presentes, contra todas as pessoas que ouvem a Tua palavra,
tentando impedir, tentando prejudicar. Nós abençoamos todo o equipamento aqui, todo o equipamento nos lares. Nós abençoamos essa ferramenta, Senhor Deus, e neste momento a fonte de energia que possibilita essa transmissão. Em cada lar nós abençoamos a internet. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós queremos te ouvir e o Senhor quer falar conosco. E por isso nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor quer falar com cada um de nós. E nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, porque somente para ti vai. Em nome de Jesus. Amém. Nesse espírito de adoração, nesse espírito de gratidão a tudo que Deus tem feito por nós, nesse mesmo espírito de confiança no nosso Deus que todas as coisas pode, nós iremos agora permanecer adorando ao Senhor. Nós iremos continuar adorando ao Senhor agora com cânticos, com louvores, clamando ao Senhor para que a sua vinda seja, Senhor, para nós. Não seja somente para o outro, mas seja, Senhor, para nós. Que a sua vinda, Senhor Jesus, seja, Senhor, para nós. Que a igreja do Senhor que se reúne sobre toda a face da terra possa ansiar pela tua vinda. Que em nome de Jesus a igreja do Senhor cresça. Que nesse tempo de dificuldades a igreja do Senhor cresça. Que o povo do Senhor venha ansiar de uma maneira tão intensa pela vinda do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus. Porque é por ti e para ti todas as coisas. Porque é em ti que tu desiste, é por ti que tu desiste. Nós te glorificamos, ó Deus, porque tu és o nosso Deus. Nós confiamos que mesmo essas dificuldades que toda a nação, que todo o universo, que todo o planeta tem enfrentado, nós confiamos, ó Deus, que é porque o Senhor nos ama e porque o Senhor quer nos moldar e o Senhor quer nos preparar para a sua vinda. Então, em nome de Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós clamamos pela vinda do Senhor. Nós clamamos pelo despertar da igreja do Senhor. Nós pedimos, ó Jesus, realiza em todos nós a sua vontade. Realiza nos nossos lares, nos lares daquele que nos assiste agora, a tua vontade. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra se expanda de uma maneira tão tremenda, que este tempo difícil seja para a glorificação do nome do Senhor. Tu és, Senhor, a nossa luz. Tu és, Jesus, a nossa salvação. Em ti nós confiamos. Em ti nós esperamos. E a ti, Senhor, nós amamos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tu. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Poderoso. Aleluia.
Eu te convido a declarar que o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu te convido a exaltar o nome do Senhor, mas não como exaltar qualquer pessoa, mas exaltar como o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aquele que merece ser exaltado, engrandecido. Aonde que por onde ele chega, ele causa mudança, causa transformação. Aquele que os sinais vêm nos seguindo, vem nos transformando, vem mexendo com tudo aquilo que precisa ser mexido, precisa ser removido do nosso coração. O único Deus que é capaz de limpar, de tirar os nossos pecados e jogá-los no mar do esquecimento, e nos amar e nos declarar, nos transformar em uma nova criatura, nos transformar em um ser novo. Seres imperfeitos, sim, nós somos, mas nós somos lavados e redimidos, porque o Senhor é poderoso e o Senhor nos redimiu. Grande é o Senhor. E é por esse milagre Grande, santo, que eu te convido a aclamar nessa noite, a clamar por cada um que ainda necessita desse milagre, de ser transformado, de ver a sua vida ser mudada, em nome de Jesus. de sentir a alegria que nós temos, a alegria que nós já sentimos quando o Senhor entrou no nosso coração e transformou tudo aquilo que precisava ser jogado fora e nos deu um novo ânimo, uma nova alegria que não pode ser tirada, não pode ser largada, Glória a Deus. não pode ser arrancada do nosso coração, mesmo quando tudo está difícil assim, Obrigado. mesmo quando tudo está no caos. A nossa alegria que vem do Senhor, ela não pode ser arrancada, ela não pode ser tirada, e nós permanecemos felizes na presença do Senhor, porque nós sabemos que vai muito, muito, muito além. Vai muito além do que podemos enxergar, muito além do que podemos imaginar. E é por esse milagre que eu te convido a chamar nessa noite. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Você pode crer? Posso crer que minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O
preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado, vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora 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 me dá vitória. Nessa hora. Aleluia, exalte o Senhor, exalte o nome do Senhor, aquele que vive e reina, aquele que merece ser exaltado e engrandecido. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Tem provado seu amor por nós, vindo ao nosso encontro em Cristo Jesus e preenchendo as nossas vidas com o seu amor, com o seu cuidado, com o seu carinho. Esses dias, às quintas-feiras, eu tenho compartilhado aqui a experiência que eu tive, juntamente com a minha família, quando longe de Deus eu andei. Longe de Deus nós andamos. Longe da nossa parte. Porque o Senhor está sempre perto. Hoje eu sei.
Mas nós conseguimos caminhar longe dele, no sentido de não querer, no sentido de não permitir que ele realize nas nossas vidas a sua vontade, ou que ele nos conduza conforme o seu plano, ou para a realização do seu plano, que a vontade de Deus para cada um de nós, se todos soubessem, se abririam 100% para ele, porque a vontade do Senhor para cada um de nós é boa, é perfeita. Mas, pelo fato de nós não sabermos, de durante muito tempo nós andarmos na ignorância da palavra do Senhor, então acontece dessa forma. Por não saber, as pessoas preferem ficar distante, andar longe, não permitir que ele realize o seu querer. Mas eu louvo ao Senhor porque, enfim, chegamos. E quando eu digo chegamos, chegamos em Cristo. O Senhor chegou para nós e nós chegamos em Cristo. Graças a Deus. Eu dividi aqui um pouco da minha experiência, da tristeza, dos sofrimentos, das dores que eu experimentei longe do Senhor, andando e fazendo tudo do jeito que eu queria, que nós queríamos. Então nós sofremos muito longe do Senhor. E também disse como o Senhor nos alcançou. Não foi que um dia nós decidimos, vamos para o Senhor, não. O Senhor veio ao nosso encontro. E eu só pude ver isso quando eu criei na palavra do Senhor, que diz que Jesus é Deus conosco. E Ele veio ao nosso encontro, porque esse era o seu plano desde o princípio. E, enfim, Ele realizou. Mas cada um vai experimentando a presença do Senhor à medida que, ouvindo o Evangelho, nele crê e se abre para a experiência com esse Deus que é vivo, que é ativo nesse mundo. Muitos têm tido experiências com o Senhor, mas muito mais não têm tido experiência com o Senhor, porque simplesmente não creem que o Senhor queira ter com o homem esse relacionamento. Então nós, quando dissemos sim, ali começou o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Algumas pessoas têm muito medo de ouvir falar no inimigo. Ouvir falar no inimigo. Aqui, saiba você que você não precisa ficar com medo aí onde você está, porque o Senhor que me enviou a partilhar essa experiência, Ele fez plano de que você ouvisse. E quando Ele planeja tudo perfeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Então você pode ter certeza que você não está sozinha, que você não está sozinho. Mesmo aí na sua casa, no ambiente onde você está, ou fora da sua casa, no ambiente onde você está neste momento, se você estiver a sós, saiba que sozinho você não está. Sozinha você não está. Então você não precisa temer ouvir falar do inimigo, até porque quando eu falo é só para exemplificar a sua insignificância e o poder do nosso Deus. Mas eu recomendo a cada um que antes de ouvir o testemunho, sempre ore antes e ore depois. Ainda assim, ore baixinho com o Senhor. Ore declarando que o Senhor é Deus e é presente. E ao final você declare que só o Senhor é Deus e é presente em sua vida. Esse medo, muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus de forma pessoal têm. Fica temeroso do diabo. E muitos cristãos também. Também por não terem
largo conhecimento da palavra do Senhor e não terem vindo de uma experiência, de uma vida de confronto como nós tivemos, também fica meio temeroso. Nunca teve um confronto com o inimigo. Mas eu quero dizer para você, que faz parte da igreja do Senhor, que você e todas as pessoas que têm medo do diabo, é preciso que saiba que o Senhor tem orado por aqueles que creem, aqueles que fazem parte do seu rebanho, aqueles que fazem parte do seu corpo. O Senhor tem orado pela igreja. Então, você que faz parte da igreja do Senhor, não precisa temer. E aquele que ainda não faz, só precisa correr para o lugar seguro. E o lugar seguro é em Cristo. E estando nele, você não precisa mais temer. Eu, com minha família, que vimos tantas coisas aparentemente boas, mas o inimigo não faz absolutamente nada bom. Na verdade, ele fica blefando, ele fica iludindo, é pura ilusão. O inimigo não joga, ele joga com a intenção de ganhar, mas ele joga em cima da ignorância das pessoas. Eu hoje sei disso. Eu quero dizer que eu que vi a bondade do inimigo e que pareceu para mim e para a minha família também, que testemunha tanto quanto eu, que pareceu grande, porque as coisas que ele fazia para impressionar, as coisas impressionantes, os sinais e maravilhas que a palavra do Senhor não esconde, de que o inimigo lança para na verdade, deter aquelas pessoas que não conhecem a verdade. Então, quando eu e a minha família conhecemos a verdade, então veio para nós essa libertação. Nós que conhecemos aquela bondade e também a malignidade, porque em muitos momentos nós vimos a malignidade do inimigo para amedrontar, para que nós ficássemos debaixo daquele jugo, amedrontados. Então, muita da sua maldade, ele mostra para homens e mulheres, e mostrou para nós também. Nós que vimos, poderíamos hoje, que saímos das garras do inimigo, saímos da escravidão, viemos para a luz, podíamos ter medo, né? Estarmos cheios de medo. Mas eu digo para você, não, eu não tenho medo, nem a minha família tem, só porque eu conheço a verdade da palavra do Senhor que você precisa conhecer. Na ocasião em que Jesus estava perto de partir, ele reuniu seus discípulos. Jesus, Deus conosco. Ele reuniu seus discípulos e orientou o quanto que ele era necessário que fosse, porque ele indo, o Espírito Santo de Deus viria, era plano do Senhor. Porque Jesus estava com os discípulos, mas o Espírito Santo estaria nos discípulos, estaria em cada discípulo. E os discípulos ficaram meio entristecidos assim, com o pensamento de que ele vai, porque ele falava, importa que eu vá para que o Espírito venha. Mas os discípulos, depois do que experimentaram, a chegada do Espírito Santo, a posse do Espírito Santo com suas vidas, a maneira como o Senhor se apossou de cada discípulo, a maneira como o Espírito Santo teve liberdade de usá-los, de libertá-los. Que maravilha, realmente. Aí hoje eu posso entender quando Jesus disse, vocês se alegrariam, vocês deveriam se alegrar quando eu digo que eu vou e que o Espírito Santo virá. Porque hoje o Espírito Santo de Deus
é que me dá essa força, esse poder, essa coragem. Porque Ele está em mim, porque Ele está em cada um de nós, porque Ele está em cada um de nós. Não há necessidade de temer. Olha só a oração que Jesus Cristo fez por nós. Eu quero que você leia o Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero que você leia todo o capítulo. Mas aqui o Senhor Jesus fez uma oração por aqueles que já eram seus discípulos e por aqueles que viriam a ser, por aqueles que nasceriam ainda, nasceriam pela fé. Naquele tempo, nasceriam fisicamente e depois pela fé, que é o nosso caso, e o Senhor já orava por nós. Todos os seus discípulos, aqueles que estavam ali e aqueles que viriam a ser, têm dado pelo Senhor a mesma missão e o mesmo poder para realizá-los. Amém, amado? Amém, amado? Você pode glorificar o Senhor? Nós temos a mesma autoridade e o mesmo poder. E é muito interessante você, igreja do Senhor, perceber, nós temos o mesmo poder para que você não ande com medo do diabo desnecessariamente. Olha, dentre a oração que Jesus fez, todo o capítulo 17, eu quero destacar o versículo 5. 14, ele se menciona, se dirige ao Pai dizendo: dei-lhes a tua palavra. Estava orando pelos discípulos neste momento. Dei-lhes a tua palavra, o versículo 14, eu estou lendo João 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, mas que os proteja do maligno. O maligno continua livre e solto na terra, no mundo, no universo, mas até quando o Senhor quiser, porque o Senhor já estabeleceu o último dia dele, já está marcado. Glória a Deus, aleluia. Jesus orou por nós. Nós somos discípulos do Senhor hoje, amada. Vocês que são minhas intercessoras e vocês que são meus intercessores, vocês que estão intercedendo, que são meus intercessores, para que a palavra do Senhor possa ir sem impedimento. Você que é meu intercessor, que está orando por mim no Rio, em Minas Gerais, em São Paulo, todos os intercessores que estão orando para que a palavra do Senhor alcance, convença homens e mulheres que sofrem abusos e covardia do inimigo, sejam protegidos. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Jesus orou por você, Marielle. Jesus orou por você, Débora. Jesus orou por você, Debriele. Jesus orou por você, Adaías. Jesus orou por você, Gustavo. Jesus orou por você, João Vitor. Jesus orou por você, Djalma. Jesus orou por você, Hendrick. Alguém está falando, tire a máscara. Mas, Hendrick, Jesus orou por você. Jesus orou por cada um de nós. Jesus orou por mim. Jesus orou por você, discípulo do Senhor. Jesus orou por você. Ele orou para que o Senhor não nos tirasse do mundo. Porque Ele disse que assim como Ele foi enviado, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os enviei. Porque nós somos enviados, nós somos na autoridade do Filho de Deus. E o Filho de Deus aqui manifesto no mundo.
Está registrado na palavra do Senhor, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, que para isso se manifestou o Filho de Deus. Você sabe para quê? Para desfazer as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o Filho de Deus, antes de ser glorificado nos céus, ele ora por cada discípulo que estava com ele, já com todo o efeito do poder que o Senhor lhe deu. Ele ora por aqueles discípulos já nascidos e ora também por aqueles que iriam nascer. Nós, eles estão enviados porque eu os enviei ao mundo. Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, tenha certeza, você está guardado do maligno. Sendo assim, você pode ir e fazer a obra do Senhor, onde o Senhor mandar, do modo como o Senhor mandar, porque o diabo está impedido. Porque a seus anjos darei a ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Nós estamos guardados no poder do Senhor. E você não precisa mais temer ao diabo. Mas eu digo o que você precisa fazer. E eu quero orar por você. E por cada um de nós. O que você precisa fazer para prevalecer com o diabo nas suas tentativas diárias, é romper com as trevas. O Senhor, nós já temos toda a proteção do Pai. Mas quando eu cedo, quando eu aceito as sugestões do inimigo, eu me torno frágil, eu me torno fraca para ele. Quando você aceita a sugestão, então você se fragiliza. Você abre uma oportunidade. Quando Jesus estava, nesse momento, conversando com os discípulos, ao fim da conversa, a oração e tudo, ele disse algo importante, que é importante para nós também. Ele disse: olha, já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Jesus disse dessa forma para os discípulos: olha, já não falarei mais com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, ele estava se referindo ao diabo, e ele disse: ele nada tem em mim. Na verdade, o diabo estava na hora dele manifestar os seus ardis, utilizar os seus instrumentos humanos que estavam ali, para que tudo acontecesse em torno da mentira do diabo e Jesus fosse levado à cruz. Porque Jesus nunca pecou, mas ele foi condenado como um pecador, né? E o Senhor permitiu, porque morrendo como pecador, ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, ele assumiu o seu lugar. Esse era o plano de Deus, mas o diabo estava pensando que ele estava levando a melhor. Mas na verdade não. Nessa luta contra o Filho de Deus, contra os servos, o diabo perdeu. O Senhor foi à cruz, determinado. Ele determinou obedecer. Ele determinou nos abençoar, nos salvar, nos resgatar, nos libertar das garras do diabo. Então nós somos transportados pela vitória do Senhor Jesus. Nós agora somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E Jesus disse: olha, se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Eu vou te dizer como você vai prevalecer. Fazendo sempre assim.
estabelecendo o lugar do diabo bem longe de você, estabelecendo o seu lugar bem longe das trevas, rompendo com as trevas. Ter medo do diabo, na verdade as pessoas estão muito confusas, muito iludidas. Tenho medo de uma manifestação demoníaca. O diabo, o demônio tomou alguém, está possesso, e eu tenho medo. É disso que você tem medo? De ver numa possessão, de ajudar alguém? Irmão, irmã, quando você já foi enviado ao mundo, após Jesus, que já se manifestou no mundo e já destruiu as obras do diabo, estão desfeitas. As obras do diabo só têm efeito na vida das pessoas enquanto elas não conhecem o Filho de Deus e a sua verdade. Aí ele vai prevalecendo sobre a ignorância das pessoas. Mas à medida que nós conhecemos o Filho de Deus e com ele travamos um relacionamento pessoal, o diabo já não pode mais. Porque quando nós damos um passo para o Senhor Jesus, o Senhor nos recebe. Deus em Cristo, Deus conosco, nos recebe como filhos. Como filhos. E aí nós vemos Paulo dizendo na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, veja que palavra abençoada, que quando Paulo fala aos crentes de Corinto, ele diz assim: portanto, se alguém, qualquer pessoa, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Paulo estava dizendo isso para a igreja, através, por meio da sua carta, ele estava argumentando em que porque aqui no contexto nós vamos ver Paulo falando com a igreja em Corinto na sua carta, que ele morreu por todos nós, para que, vivendo nós, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele. Por isso que Paulo diz de si mesmo o seguinte, que dele nós podemos ser imitadores. Ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso porque ele estava escolhendo obedecer em cada momento. Se você não quer ter medo do diabo, eu te digo como. Rompa com as trevas na sua vida. Foi preciso que eu rompesse com as trevas para que eu não tivesse medo do diabo. Foi preciso que minha família rompesse com as trevas para que acabasse o medo do diabo. Mesmo sabendo, mesmo tendo visto de perto todas as suas artimanhas, muitas das suas artimanhas, vamos colocar assim, não todas, mas muitas das suas artimanhas aterradoras, que dá para apavorar. Mas não temos medo do diabo. O cuidado que nós precisamos ter é romper com as trevas. Olha só, quando o Senhor Jesus, por mim foi conhecido através da palavra do Senhor e a minha família, nós precisamos romper com as trevas. E nós rompemos depois, quando nós damos um passo para Jesus, é a partir daí que nós podemos romper com as trevas, romper com o diabo. Sem dar um passo para Jesus é impossível. É interessante que a palavra de Deus, Paulo, até o texto mesmo que eu já citei,
que ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo. De direito, tudo já se fez novo. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Agora, de fato, para eu experimentar isso, eu vou ter que impor ao diabo o lugar dele e eu ocupar o meu lugar em Cristo. Agora eu sou filha. E como filha, eu sou filha da luz. Agora você é filho, e como filho, você é filho da luz. E aí você vai impor ao diabo o lugar dele. E eu vivi aquela amargura toda, aquela raiz de amargura que nasceu lá na minha infância, entrou pela adolescência e foi até a minha juventude, até o momento em que o Senhor me libertou. Lá estava aquele ódio. Lá estava aquele ódio. Por causa daquela raiz de amargura, por causa daquele ódio, que era uma arma do inimigo. Se você quer prevalecer contra o inimigo, sobre o inimigo, você não pode lançar mão das armas que são deles. As armas que são do diabo, ele manuseia melhor que qualquer pessoa, melhor que você. Se você resolver odiar, você vai ser destruído. Mas quando nós resolvemos perdoar, aí o diabo perde. Cristão, se você... Posso colocar aqui, irmão João Vitor? Se você quer prevalecer contra o diabo, dê o passo para Jesus, você vai cortar essas cordas todas. Vai cortando os fios. Não permita que haja um controle do inimigo na sua vida, estando você consciente disso. Uma coisa que você sabe é que o ódio não vem de Deus. Uma coisa que você sabe é que a mentira não vem de Deus. Uma coisa que você sabe é que o pecado da prostituição, a nossa educadora cristã tem ensinado na escola bíblica dominical tantas ações que se encaixam em prostituição. Relacionamento com tantos sem levar ninguém a sério. Sexo fora do casamento, seja para solteiros ou casado, fora da relação conjugal, extraconjugal. Nós sabemos bem o que é pecar. Nós sabemos bem o que é pecado, porque nós vivemos nele, até o Senhor chegar e dizer que nós podemos parar. Depois que nós somos abraçados pelo Senhor, o pecado não tem mais poder de nos aprisionar, porque a palavra do Senhor tem efeito real na nossa vida. Nós já fomos libertos, nós já fomos perdoados, e agora nós não vamos aceitar que o diabo nos aprisione com os mesmos pecados. Foi preciso eu me desvencilhar das práticas antigas. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Paulo mesmo falando a carta aos Efésios, ele diz algo que é muito importante para quem tem medo do diabo, não precisa mais ter.
Efésios 4, 22, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, igreja, a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha que maravilha, que palavra abençoada. Quanto à antiga maneira de viver, porque todos nós temos lembrança da antiga maneira de viver. Eu me lembro bem de como eu não perdoava ninguém, de quando eu mantinha longe de mim as pessoas que faziam alguma coisa que me magoava, que me feria. Não tinha mais segunda oportunidade, porque eu não perdoava, então ela não tinha chance de se aproximar mais. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O Senhor perdoou. Agora eu devo abandonar aquela prática. Eu não posso continuar apegada à prática antiga. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. Não siga seu coração, porque o coração é enganoso. A serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha, a libertação, eu quero dar exemplo aqui da minha família, mas eu quero ainda mostrar uma outra questão aqui, bem prática, e que a Bíblia revela, não esconde absolutamente nada. Olha só, Paulo, na sua viagem missionária, aqui no capítulo 19, em Atos dos Apóstolos, ele entrou em Éfeso, a igreja para quem ele estava, que eu acabei de ler a carta, né? Mas na sua viagem, ele entrou em Éfeso, e ele diz assim, no capítulo 19, ele ficou ali por 2 anos, evangelizando, nas sinagogas, nas praças. E o versículo 18 afirma o seguinte, eu estou lendo capítulo 19, a partir do 18. Muitos dos que creram, preste atenção, igreja, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Amém? Muitos dos que creram, vinham então confessando e declarando abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, agora crentes, agora cristãos, agora convertidos, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, ele chegou a 50.000 dracmas. Olha só, igreja, muitos dos que creram vinham confessando, publicando as suas más obras. Isso é um meio de romper com as trevas. Por que eles estavam confessando após? Porque só então, agora, eles tinham condição de romper com as trevas. Porque Zaqueu confessou ter roubado a tantos e ter se disposto a devolver 4 vezes mais. Depois da fé,
O que ele estava fazendo? Rompendo com as trevas. Rompendo com as trevas. É preciso romper. Nós não podemos nos apegar às práticas antigas, depois de perdoados, e achar que o diabo está longe de nós. Se assim for, tal cristão continua sendo uma marionete do diabo. Por isso a palavra do Senhor nos recomenda: não deis lugar ao diabo. E a recomendação da palavra é para os cristãos. Porque se der isso aqui, ele vai continuar fazendo. Porque ele pode? Porque ele tem o direito? Não. Mas deixa eu falar para vocês. Eu vi um filme, uma vez, que eu não me esqueci mais. Eu vi um filme que muito me impressionou. Era uma repartição pública, uma parte administrativa de um banco, e que tinha uns bandidos planejando um assalto de porte gigantesco. E o sujeito entrou lá para ver detalhes que de outra forma não veria. Então ele tinha que entrar naquela repartição e ver determinados cômodos que ele já tinha planejado. Bom, o sujeito entrou lá. E o que me chamou a atenção foi como ele entrou. Ele conseguiu entrar naquela repartição sem ter o direito de entrar ali. Mas ele entrou como se tivesse. Ele se vestiu elegantemente. Fez uma cara de autoridade. E quando colocou um crachá, que nem era da repartição, mas era um crachá como se ele fosse uma autoridade com direito de entrar ali, colocou um crachá no seu paletó e entrou. Então, quando ele foi entrando, havia alguns seguranças posicionados para não deixar entrar qualquer pessoa. Só que ele passou pelo segurança. Ele passou. Porque ele ergueu a cabeça e ele pôs a postura de quem ele era autoridade. Então ele entrou pisando firme e forte. E o passo dele e a postura dele inibiram os que realmente tinham a autoridade de impedi-lo de entrar ali. Teve um que até pensou assim: quem é esse senhor? Eu não conheço. E ele fez menção de ir, mas a autoridade do cara, a postura dele, quando ele tentou, ele fez que ia, que o sujeito só deu uma olhada para ele, ele então, bom dia, ficou inibido. E o sujeito passou por um, passou por dois, passou por três, por pessoas que estavam ali para impedi-los. Porque ele fez, parecia que ele... O diabo não tem o direito de fazer isso na vida de nenhum crente. Nenhum. O diabo sabe que se você está perdoado, se você está em Cristo, nova criatura você é. Se você está em Cristo, você está acima de toda a potestade. Está acima dele. Porque Cristo está acima de toda a potestade. E se nós estamos em Cristo, nós estamos nele, acima de todo o principado, acima de toda a potestade. Ele sabe disso. Então ele sabe que ele não tem o direito de entrar mais na minha casa, mas de entrar, de fazer, de realizar. Mas se eu não sei, se eu não souber,
Ele tira proveito da minha ignorância. Se você não souber, ele tira proveito da sua ignorância. Por isso a palavra de Deus diz na verdade. Você precisa conhecer a verdade. Crescer em santidade, na base da verdade, como Paulo disse aqui à igreja de Éfeso. Bom, eu quero dizer para você o seguinte. A libertação na minha família foi tão linda, tão instantânea. Deixa eu dizer uma coisa para você. A missionária Ana Lúcia, agora a missionária Ana Lúcia, quando escravizada, ela chegou a fumar 3 maços de cigarros por dia. Quando chegava na época seu incômodo das mulheres, de menstruar, ela sempre era oprimida. Era um momento de opressão intensa. Era uma cólica insuportável. Ela tinha que ser levada para o hospital. E lá, todo mês, era a mesma situação. Era uma opressão total. Seus nervos se contorciam. Era uma situação tremenda. Minha mãe chegou a fumar 4 maços de cigarros por dia. Depois da morte do meu irmão. Quando o Senhor chegou e nos libertou, Ele salvou a minha irmã e a libertou. A libertação foi instantânea. Ela recebeu a salvação e a libertação. Ela nunca mais fumou. Foi liberta da nicotina. Ela nunca mais fumou. A minha mãe foi salva e foi liberta, nunca mais fumou. Aquela cólica infernal, a minha irmã nunca mais sentiu. Nunca mais sentiu. Libertação instantânea. Acontece que não é com todos que acontece dessa forma. Nós somos como uma casa que o Senhor criou para a sua morada. E se nós vamos nos entender como uma casa tem cômodos, tem diversos cômodos. Nós viemos de uma escravidão. Nós estávamos numa opressão, que quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, nós entregamos para Cristo, nós nos entregamos inteiramente. Nós viemos, é como se pedimos socorro e nos lançamos nos braços dele inteiramente. Então a libertação foi instantânea daqui e dali. Mas algumas pessoas, elas recebem o perdão, recebem a salvação. Tem pessoas que ficam libertas instantaneamente do álcool, do fumo, de uso de drogas mais pesadas, como maconha, cocaína. Instantaneamente. Muitos têm testemunho para dar. Outros deixam uma coisa e ficam com outra. Umas pessoas, quando chegam, elas percebem que estão em adultério. E elas decidem, eu sigo com o Senhor e não vou mais nessa prática. Vamos nos casar, amor? Não, não quero me casar, então estou me separando. Conheço pessoas com seu testemunho. Pessoas que são libertas do vício, de determinados vícios, mas ficam no adultério. Pessoas que são libertas do adultério, mas ficam com vício. Mas à medida em que nós vamos permitindo o Senhor entrar em cada cômodo, a luz vai raiando, o Senhor vai tomando posse, o Senhor vai nos enchendo da sua luz, e aí nós vamos recebendo a libertação. A libertação pode ser instantânea ou pode ser gradativa. Depende da entrega de cada um. Não precisamos nem questionar a salvação.
Mas a libertação é uma decisão. Eu não quero mais isso, eu tenho que me desvencilhar, eu tenho que tirar essa roupa, eu não quero mais. A minha mãe, eu fui com ela e mais 2 irmãs na nossa igreja, quando nós tivemos aquela experiência em casa. E foi uma coisa maravilhosa, que não tivemos nem missionário, nem pastor, e ninguém ali nos conduzindo nos passos que eu disse, que eu já compartilhei, que o Senhor nos salvou dentro de casa, nos alcançou, e nos perdoou. Nenhuma recomendação de pastor, nem nada, joga fora, faça isso, faça aquilo, faça assim, não. Depois que tudo foi feito sob a orientação da palavra, somente sob a orientação do Santo Espírito do Senhor, nós fomos à igreja. E teve mais uma coisa que demonstra que houve uma libertação, que nós precisamos nos desvencilhar. Eu procurei o meu pai para pedir perdão para ele. E eu procurei o meu pai para liberar perdão para ele. Eu o procurei. Minha mãe procurou o meu pai para pedir perdão a ele de tudo que ela havia feito, que contribuiu para aquela separação. A minha irmã procurou o meu tio com quem ela não suportava. Um tio que foi criado conosco porque, vamos dizer, foi a rapa de tacho. Minha mãe é mais velha e ele foi a rapinha. Então ele ficou com minha mãe. Foi assim uma boa parte da vida do meu tio. Esteve muito junto de nós. E nessa convivência, eles tiveram desentendimento que fez com que ela fechasse o coração para ele, assim como eu fechei para o meu irmão. E ela deu ódio, deu desprezo. Mas quando o Senhor chegou, o ódio, ela decidiu abandonar, largar. Então ela procurou o meu tio e pediu perdão para ele. E o abraçou. Teve uma coisa impressionante, que havia o centro espírita, havia o terreiro, e que ficava em Cabo Sul. Minha mãe tomou uma decisão. Ela disse, eu quero ir lá. E eu fui, junto com mais 2 irmãs, para desfazer o pacto verbalmente. Nós não sabíamos exatamente o que ela ia fazer, não foi pastor não nos acompanhou, nos acompanharam 2 irmãs de mais experiências, não estava sendo orientada por ninguém, além do Santo Espírito de Deus, e nós fomos lá no terreiro. Quando nós chegamos lá, me lembro que minha mãe fez questão de entrar ali, no meio do terreiro, sob a orientação pura e exclusiva do Santo Espírito de Deus, e dizer assim, e eu orando ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, porque nós sabíamos, eu e ela, nós sabíamos o que acontecia ali, coisas terríveis, muitas coisas impressionantes, que parecia bondade, mas muitas coisas terríveis, que nos amedrontavam. E ela entrou no meio, e ela disse, nós nos colocamos dessa forma, orando por ela, e ela chegou no meio e falou assim, hoje eu vim aqui para dizer ao diabo, para declarar aqui, que eu estou desfazendo todos os pactos que eu fiz. Neste momento eu estou desfazendo. Olha, o Senhor nos conduziu, nós estávamos congregando em uma igreja batista tradicional. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. O Senhor é o dono da sua igreja. Essa nomenclatura de batista, assembleia, presbiteriana, isso e aquilo, muitas vezes nós pensamos que isso classifica que uma é e outra não é. Mas na verdade a igreja do Senhor
está sob o seu domínio, sob a sua autoridade, sob o seu senhorio. Ele é Senhor da sua igreja. E Ele, por meio da sua palavra, por meio do Santo Espírito, que já veio, e Ele já foi derramado sobre os homens. Homens que o diabo podia dominar, mas vindo o Santo Espírito de Deus e entrando nessa criatura, o faz superior ao diabo. E ele já não pode mais fazer absolutamente nada. Não pode impedir esse homem de chegar ao céu, já está decretado. Não pode impedir esse homem de ser uma bênção. Quem pode impedir esse homem de ser uma bênção é ele mesmo. Se ele decidir que ele vai dar lugar ao diabo, coisa que a palavra do Senhor diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, porque se você der, ele vai te manipular. Se você der, ele vai te retardar. Ele vai retardar os seus passos. Ele não vai te impedir de chegar lá, mas ele vai retardar o seu passo, ele vai te prejudicar, ele vai te ferir. E a caminhada que poderia ser agradável, né, gostosa, você vai chegar todo ferido. Você vai ser ferido na caminhada. Minha mãe chegou e desfez ali, verbalmente. Ela fez o que na palavra nós estamos vendo aqui. Esses crentes de Éfeso, esses crentes lá em Éfeso, quando Paulo estava pregando, então muitos vieram confessando os seus males, confessando o que tinha feito de errado, queimando as suas porqueiras, queimando os seus utensílios, seus objetos de rituais maléficos. Então eles trouxeram tudo para a praça, para poder queimar tudo diante do Senhor. Sabe o que acontece? Isso aí é romper com as trevas. Quando nós damos um passo para o Senhor, que é a luz, a palavra de Deus diz que Deus é luz e que nele não há trevas alguma, não há treva nenhuma, não há treva no Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João 1,5. E como filhos da luz que somos, e como filhos da luz que somos, precisamos nos desvencilhar de tudo que é treva, que estava em nós, mas que nós não queremos mais. Eu não quero mais isso, então você deixa. O diabo, o Senhor Deus, nosso Deus, Ele não vai tirar o pecado da minha vida. Ele vai tirar as coisas erradas que eu gosto de fazer. Ele não tira o pecado de mim. Ele perdoa o pecado. O pecado na minha vida eu retiro por amor a Ele. O pecado eu abandono por amor a Ele. O pecado você abandona por amor a Ele. O pecado você se desvia por amor a Ele. Quem se desvia, quem se desvencilha do pecado somos nós, cada um de nós. E assim, o diabo não terá poder sobre as nossas vidas. E dessa forma, não precisaremos ter medo do diabo. O que eu quero nesta noite, eu disse que eu falaria sobre um grande prejuízo que o inimigo nos trouxe, impondo uma maldade tremenda sobre a minha irmã, a Nádia. Mas eu não vou falar hoje. O que eu quero dizer hoje para você é que para você romper com as trevas, por amor ao Deus que agora está conosco, ao Deus que agora habita conosco, ao Deus que agora habita em nós, rompa com as trevas, assuma o lado, felizmente, voluntariamente, de uma forma feliz, exultante, o lado
da luz, o lado que o Senhor te colocou. Ele transportou você, como a mim, do reino das trevas para o seu reino da luz. E como filhos da luz, devemos nos desvencilhar, devemos nos despir, arrancar de nós, para agradá-lo, aquilo que lhe desagrada. Isso é um desejo nosso, é a vontade nossa, é a ação nossa. Sendo assim, nós poderemos dizer como Jesus disse: o diabo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Ninguém precisa temer o diabo, se a ele não dá lugar. Porque para todo discípulo que está em Cristo, bem posicionado, esse não precisa temer ao diabo, não precisa fugir do diabo, porque desse o diabo foge. Porque a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Larga a mão das armas do diabo. Larga a mão do ódio. Perdoa. Perdoa. Larga a mão da mentira. Fale a verdade. Largue a mão do suborno. Largue a mão da falsidade. Largue a mão das impurezas sexuais. Largue a mão da fornicação. Você é solteiro. A palavra do Senhor: se você é solteiro, você não tem o direito de praticar relações sexuais. Olha só, esta mulher, num tempo como hoje, na época que nós vivemos, dizendo que um jovem saudável, uma jovem saudável, um homem saudável não pode ter relações sexuais só porque ele não é casado. É o que eu digo, porque é o que a palavra diz. O jovem que pratica relações sexuais, não sendo casado, solteiro, fornicação. Jovem que pratica relações sexuais, sendo casado com outra pessoa, fora da sua relação conjugal, adultério. Impurezas sexuais, mentira, ódio. Filhos da luz. Filhos da luz. Em nome de Jesus. Você não precisa temer ao diabo. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Aquele que não é judeu, gentil é. Não importando a nacionalidade. Entenda então, somos gentios, éramos gentios, espiritualmente falando. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a descrição da linda Rosana. Sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É o que nós somos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o corpo, todo o edifício ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora continua atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Jesus Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós estamos muito acima de todo principado, muito acima de toda potestade, muito acima do inferno. E o Senhor também nos dá poder sobre todo o pecado. Todo o pecado. Agora nós podemos nos desvencilhar. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você e dizer assim: não precisa ter medo do diabo. Porque o diabo, ele vai ficar sempre debaixo dos seus pés. Enquanto você obedecer à vontade do seu Senhor, se sujeitando ao Senhor Jesus, nós mantemos o diabo longe. Nós cortamos todas as cordinhas, deixamos de ser uma marionete. Ele não nos manipula mais, porque voluntariamente nós decidimos que é a vontade do Senhor, o nosso Senhor, que nós vamos realizar, que nós vamos obedecer, que nós vamos concretizar. O diabo não é Senhor na sua vida, irmão. Se desvencilha das práticas antigas. Abandona. Você tem que se despir das práticas antigas, do velho homem, porque o novo homem já nasceu em você. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Saiba que esse é o seu direito. Toma posse de direito, isso já é realidade na sua vida. De fato, imponha ao diabo o lugar dele. Diga não a todas as sugestões que ele vier trazendo para você. Porque cada sugestão é um lugar que ele quer ocupar na sua vida. Mas assim como Jesus, você vai poder dizer: o diabo está por aí, mas ele nada tem em mim. Ele não tem nada em mim. Porque quando o Senhor te mostrar a mentira, você se desvencilha. Quando Ele te mostrar o ódio, se desvencilha. Quando Ele te mostrar o pecado da pornografia, você se desvencilha. Quando Ele te mostrar os subornos, você se desvencilha. E você vai estar de pé, sujeito ao Senhor, e o diabo vai fugir de você. Promessa do Senhor, palavra de Deus verdadeira. Nós vamos orar por você. Se aproximem, minhas intercessoras. Nós vamos orar por você. Eu quis propositadamente dar uma pausa nas experiências. Eu ainda vou falar. E agora sim, eu vou poder falar na quinta-feira o que o inimigo fez dentro da nossa casa, quando nós ainda não éramos cristãos. Uma ação que nos apavorou, mas que não nos apavora mais. E quando eu vou falar sobre essa experiência,
para mostrar para você como realmente o Senhor aniquila o inimigo com tudo o que ele pensa ser. E ele fez nas nossas vidas. Nós vamos orar por você. Eu e as minhas irmãs, nossas intercessoras, irmã Marielle, irmã Ênica, e tantas pessoas, homens e mulheres, pastores, missionários, orando por você, para que você conheça Deus pessoalmente, porque Ele veio até nós. Ele se revelou em Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos apresentar todas essas pessoas, cada uma que tem até aqui sofrido muito nas garras do inimigo, e muitas outras que tinham pavor de ouvir falar do diabo, porque só tinha medo do diabo. Mas hoje, Senhor Deus, elas estão sabendo que elas não precisam temer ao diabo, e sim ao Senhor, que é digno de que nós o adoremos e temamos. Somente ao Senhor devemos temer, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Só o Senhor pode lançar no inferno corpo e alma. Do Senhor sim, ao Senhor sim nós devemos temer, mas ao diabo que nada é, que quando o Senhor chega na nossa vida, o Senhor aniquila todas as obras. Nenhum homem deve temer a Ele. Então nós pedimos, fortaleça a fé dos nossos irmãos, fortaleça a fé das nossas irmãs, e nos coloque em prontidão nesta hora, Senhor, nesta hora. Levanta o teu exército corajoso. Conta comigo, conta conosco, conta com ela, conta com ele. Conta com aqueles que neste momento, Senhor, estão dizendo, conta comigo, Senhor, porque o Senhor não nos lança como presa aos dentes dele, o Senhor vai adiante de nós. E o Senhor está em nós. O Senhor tem nos colocado acima do inferno, porque o Senhor nos eleva e nos coloca em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que todo medo caia por terra e que a tua igreja avance a passos largos na libertação de todas as pessoas que ainda estão aprisionadas nas mentiras, nas garras do inimigo. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, nós te agradecemos pela nossa libertação, e aqueles que estão no processo, Senhor Deus, dessa libertação, nós pedimos que hoje seja um dia de libertação para ela. Que laços, algemas do inimigo caiam por terra em nome de Jesus. E que esse crente que há muito tempo, estava se sentindo fraco, estava se sentindo aprisionado, estava se sentindo amarrado, agora experimente a soltura que vem de ti, a libertação que vem de ti. Que todas as amarras agora sejam desfeitas, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nós estamos desfazendo, em nome de Jesus, na vida de todos que neste momento estão crendo e recebendo essa palavra. Que toda obra maligna na vida dessas pessoas caia por terra agora, em nome de Jesus, e que ela experimente a novidade de vida que só o Senhor veio trazer. E obrigada, Emanuel, por ter trazido para nós essa novidade de vida. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Quinta-feira, eu quero sim estar mostrando para você que você não tem motivo para temer. E eu estarei compartilhando a situação da libertação. A minha irmã, que o inimigo quis matar. O inimigo quis matar, mas
Só há um Senhor da vida, e o Senhor não permitiu, e deu a ela cura, deu a ela salvação, cura e muitos anos de vida na presença do Senhor, servindo com alegria. E quando finalmente o Senhor a chamou, com aproximadamente 30 anos, depois do diabo tentar matá-la, eu estava ali com ela, quando o Senhor a chamou. E eu quero, com muita alegria, dizer para você, se você tem medo da morte, você vai perder. Se eu tivesse medo da morte, naquele momento que eu estava com a minha irmã ali, no momento da sua partida, ali eu teria perdido. De ver a maravilha, o que o Senhor fez, a maneira como o Senhor a conduziu, a maneira como ela descansou nos meus braços, de uma forma maravilhosa. Porque o Senhor é o único dono da vida. Esteja comigo e você vai glorificar o Senhor por saber que a morte vai morrer. A morte vai morrer. E que você não precisa temer nem ao diabo e nem à morte. Porque sobre tudo isso, o Senhor está. Glória a Deus. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar
minha descendência frutificará na tua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.